Um bom dia, paz do Senhor a todos. Esse é o dia 32 da nossa leitura bíblica anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de Levíticos até o capítulo 4 de Levítico, né? E se você não fez ainda a sua leitura, separe um tempinho e faça aí, amém? A sua leitura diária. Creio que Deus vai te abençoar. O nosso texto devocional de hoje está no capítulo 4 e o versículo de número 3, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Amém, amados? Irmãos, nós já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, né? E agora vamos começar a ler Levítico. Esse livro talvez vai ser o mais difícil para nós, vai ser o de maior luta, porque ele não tem uma leitura fácil, né? São muitos textos que aparentemente são repetitivos, às vezes até um pouco cansativo, né, para se ler, de se manter uma atenção, mas eu quero te motivar a não desanimar, vale a pena. Esse livro é muito importante para quem quer entender, por exemplo, a carta aos Hebreus, né? Aquilo que o escritor aos Hebreus está falando do Antigo Testamento, e principalmente dos sacrifícios e das leis cerimoniais que apontavam para Jesus, tá bom? Esse livro também é muito importante porque ele vai mostrar para nós como o homem deve se santificar para Deus e como Deus espera que o homem se relacione com ele por meio de santidade, amém? Então, o texto de hoje que nós lemos fala que quando um sacerdote ungido, ou seja, separado, pecar, e esse pecado dele fizeram com que o povo, todo o povo de Deus se torne culpado, ele deve oferecer um sacrifício, um novilho sem defeito. Do capítulo 1 até o capítulo 4 de Levítico, nós vamos ter dos 5 principais sacrifícios, nós vamos ter, ou melhor, ofertas, né? Nós vamos ter aí pelo menos 4, tá? O primeiro deles é o holocausto, a oferta de cereais, os sacrifícios pacíficos e os sacrifícios pelo pecado. O holocausto, ele ressalta a oração pela petição, né? Ou louvor, tá bom? Então toda vez que alguém ia querer louvar a Deus ou fazer uma petição, ela oferecia um holocausto, que é o que está para nós lá no capítulo 1. O capítulo 2 vai mostrar para nós as ofertas de cereais, que você vai perceber muito que ele vai dizer que são ofertas de aroma agradável a Deus, né? E essas ofertas, ele deveria, como que nós podemos dizer, ter um significado de estar próximo, de estar mais perto de Deus, de querer agradar a Deus e ter um relacionamento com Ele, né? É como o incenso que sobe para tornar o ambiente mais agradável. Então essa oferta era para que a pessoa se aproximasse de Deus. Depois nós vamos ter uma oferta pacífica, que é uma oferta de comunhão, né? Para aquele que quer ter uma comunhão com Deus mais íntima. E o texto que nós lemos de hoje fala sobre uma oferta pelo pecado. E essa oferta é para perdão, né? Todas as vezes que alguém cometia um pecado, se oferecia então um animal, né, como oferta. É muito interessante a gente observar que o livro de Levítico inteiro, nós vamos ver isso. Deus não aceita oferta com defeitos. Deus não aceita homens com defeitos, né? Eu estou dizendo defeito porque é a palavra usada no texto, tá bom? Não é uma forma de ofender ninguém, muito pelo contrário.
Então Deus, ele não aceitava, por exemplo, um animal que estivesse manco, ele não aceitava cereais que não fossem bons, de boa qualidade. E isso não é algo exclusivo do livro de Levítico, é algo que nós vemos, por exemplo, entre a diferença da oferta de Abel e de Caim. Enquanto um oferece o melhor, o outro oferece qualquer holocausto, qualquer oferta ao Senhor, né? E essa oferta, né, no caso pelo pecado, quer o cordeiro ou um novilho sem defeito, ela apontava para Jesus. Então todas as vezes que alguém cometia um pecado, ou principalmente aqui no caso como um sacerdote cometia um pecado e colocava toda a nação debaixo do pecado, o cordeiro deveria ser imolado, ou um animal deveria ser imolado, né? Esse animal, ele deveria ser sem defeito, representa uma oferta perfeita a Deus, um sacrifício perfeito a Deus. E esse cordeiro representa a Cristo, que morreu por nós sem nenhum defeito. A Bíblia diz para nós que o único que veio à terra sem pecado foi Jesus. E esse foi o motivo pelo qual o seu sacrifício não só trouxe paz com Deus, como também ele nos perdoou de todos os pecados. Nós vamos observar que todas as ofertas e sacrifícios aqui, elas apontam para Jesus, porque os sacrifícios pacíficos apontam sobre a paz que nós temos com Deus, que foi trazida por Jesus. As ofertas de cereais, né, que são os aromas agradáveis, também apontam para Jesus, que por causa do sacrifício dele, hoje a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração sobe a Deus com um aroma agradável. E como holocausto, que é aquela oferta de oração, de adoração, através de Cristo agora, a nossa vida é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? Então Deus, ele exige sacrifícios perfeitos. Como nós já tínhamos falado, esse livro, ele vai falar sobre a santidade, né? Que Deus, ele quer se relacionar com o homem, mas ele não pode se relacionar com o homem de qualquer maneira. O homem precisa estar santo diante de Deus, como Deus é santo. Amém? De outra forma, Deus consumiria o ser humano na sua presença. Que hoje, nesse dia de hoje, nós viemos nos apropriar desse sacrifício de Cristo, né? Que foi o nosso cordeiro, que foi o animal imolado sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha. Amém? Para nos dar também uma vida digna, né? Uma vida santa diante de Deus. Amém? Se aproprie desse sacrifício, se aproprie da obra de Cristo Jesus por mim e por você. Amém? Eu sou o pastor Tiago, quero orar por você nessa manhã. E se você tem uma causa especial, se você se sente afastado de Deus, né? Se você se sente longe de Deus, essa oração hoje é especial para você. Lembre sempre que alguém foi um sacrifício perfeito, um novilho sem defeito nenhum. Jesus não tinha falhas, não houve ossos quebrados em Jesus para que ele fosse uma oferta agradável a Deus por nós. Amém? Ore comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, eu venho orar a Ti nessa manhã, Senhor, por cada uma das pessoas que está conosco nessa manhã, cada uma das pessoas que tem Te buscado, Senhor, através desse trabalho, através desse projeto. Senhor, ó Pai, cada uma das pessoas que tem perseverado na leitura da palavra, ou que todas as manhãs tem apresentado um familiar, um amigo, um parente ou um conhecido ao Senhor através das orações. A Tua palavra hoje veio falar sobre a importância dos sacrifícios que eram feitos, que apontavam para o sacrifício que Jesus iria fazer por nós, da maneira como Ele se entregou, da forma como Ele trouxe paz com Deus, da forma como Ele trouxe relacionamento, nos fez assentar à mesa com o Pai, da forma que Ele perdoou os nossos pecados e nos abriu um caminho para nós orarmos
e adorarmos a Deus. Que nessa manhã o meu amado irmão, a minha amada irmã, Senhor, encontre esse caminho aberto, ele encontre essa oportunidade oferecida para buscar a Tua presença no tempo oportuno que é hoje. Senhor, ó Pai, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão cativos, perdoa, Senhor, aqueles que estão debaixo do jugo do pecado, libertando seus corações, tirando toda a opressão, toda a angústia, todo medo e toda a depressão. Ordena sobre eles nessa manhã a Tua paz, o Teu amor e a consolação do Teu Espírito. Que, Senhor, ó Pai, a cada dia, a cada momento, nós possamos crescer mais na fé, no amor e na esperança e nos apropriarmos de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É assim que nós Te louvamos, que nós Te bendizemos e que nós Te glorificamos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, amém? Compartilha com mais alguém para que alguém seja abençoado e edificado, né? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho, e todas as manhãs você vai ter um devocional, uma aplicação diária, né? E você vai ter aí uma oração, uma intercessão pela tua vida também. Que Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira e fique com Deus.